Olá, olá! Boa noite! Sejam bem-vindos ao Equalizando, o nosso quadro de 8 minutos que transforma sua vida na grande política de 2022, né? Então, se você perdeu os outros episódios, se você perdeu os outros momentos, aguarde, pode ver lá também no meu perfil, que este é o quadro Equalizando, né? 8 minutos de sabedoria, 8 minutos de experiência que você tem para mudar um pouquinho a sua cabeça, o seu raciocínio acerca do ano de 2022. Olá, Lucas, olá, Larissa, sejam bem-vindos ao quadro Equalizando, né? Em 8 minutos, a gente não consegue fazer um monte de pregação, um monte de colocações, mas é importante a gente lembrar que é nosso dever como cidadão procurar e imbuir-se do nosso melhor lugar no próximo ano eleitoral. Então hoje o tema é a política e o enigma da pirâmide. O que tem a política a ver com a pirâmide? Eu creio no mundo, né, que as pessoas querem fazer a diferença. E acredito que 95% da opinião está quase correta que não existe político muito bom. Os políticos não têm a intenção sincera de mudar a sujeira da política nobre. A grande maioria vê a política como um jogo de poder para se autossatisfazer, para se autopromover, sem falar que alguns se candidatam mesmo para poder não serem presos por já ter roubado. Alinhado a isso, a massificação da internet e das redes sociais, né, de maneira voluptuosa, estupenda, faz com que as notícias são transmitidas, né, de uma maneira bem polemizada. As opiniões são publicadas e o debate quase nem sempre é praticado. E ainda há uma parcela significativa disso dedicada a ódio, rancor, fake news e conteúdos sem valor. Muito espaço para ofensa e pouco resultado positivo. Eu, Renner, sou de uma geração híbrida, né? Meio digital e meio analógica. Escutei música em disco de vinil e hoje eu escuto em Spotify. Viajei usando mapa e hoje eu também uso Waze. Me comunico escrevendo textos, mas hoje também eu vejo YouTube e faço uso das redes sociais. Então eu ainda acredito que há esperança no mundo e no ser humano. Sabe por quê? Porque eu fui para o Egito e entrei dentro de uma pirâmide e descobri o segredo da pirâmide. Conta-se que antigamente os faraós egípcios acreditavam muito que eles tornariam-se deuses depois da morte. Então eles criaram esses monumentos grandes, essas pirâmides cheias de túneis e colocou-se nesses túneis tudo o que eles achavam necessário para a sua sobrevivência, né, após a morte. Dizem que essas estruturas deslumbrantes detêm o segredo dos antigos faraós. Enquanto os cientistas conseguem descobrir sobre essas diferentes câmaras, diferentes salas dentro dessas pirâmides, ainda há muitas dúvidas nas respostas que a gente tenta obter. Mas, Renner, onde que entra a política com a pirâmide? Né? O que tem a ver com tudo isso? Ideologia, meu caro Watson. Assim como as pirâmides, né? As pirâmides foram construídas antes de Cristo e envolveram muitas pessoas, muitos processos, assim é a política. Velha contra o novo. Envolve muitas peças, muitos processos e muitas chaves. Inúmeros personagens, muita falação e pouca efetividade. Muita grandiosidade, muito estrondo e às vezes pouco resultado efetivo, porém
se torna um grande monumento apoiado aos nossos olhos, né? Vislumbrando um impacto e uma beleza monumental, seja a pirâmide ou seja a fala de um político. Mas quando a gente entra numa pirâmide cheio de câmeras secretas, falsas leis, falsas brechas, muita roubalheira, é igual o caso da nossa política. Agora, te pergunto, você já entrou numa pirâmide? Já quis entrar numa pirâmide? Faça experiência agora e pare, pense, lembre. Lembra do filme Indiana Jones? Lembra do filme A Múmia? Para entrar numa pirâmide é preciso ter luz. Todo mundo que entrou numa pirâmide entra carregando uma tocha. Então seja você a luz, dê claridade aos seus pensamentos. Podemos comparar inclusive a entrada de uma pirâmide com a compra de uma caixa de bombons. Você compra uma caixa, mas você gosta de um ou outro bombom, mas a caixa te dá um monte de bombons e você às vezes nem gosta dos outros, né? Então os outros, os ruins, vêm junto com os bons. Você viu recentemente o tanto de político que está mudando de partido? Né? Isso tudo visando 2022. Né? Uns tentando tampar a sujeirada que os outros fizeram. Só nessa semana que passou, mais de 20 políticos grandes mudaram de partidos. E isso é preocupante, porque isso não vai para o ar o ano que vem. Eles vão defender muito a tese nova, e isso não vai para o ar. Então, muitos representantes, né, mudaram de partidos da água para o vinho, e isso tem que ficar gravado na nossa memória como cidadão, né? Então, cuidado, pesquise, por isso é importante investigar. E aqui nessa nossa investigação cabe o grande Sherlock Holmes. Os pequenos detalhes são sempre os mais importantes. Seja na pirâmide ou seja na compra de uma caixa de bombom, o fator surpresa é o principal. Na política, recebemos deputados, líderes, governantes, presidentes bons e ruins, sábios e menos sábios. O que não muda é que para distinguir uns dos outros é preciso luz, sabedoria. E esta só você pode encontrar. Faça isso, encontre isso. Isto posto, nossa geração de jovens híbrida, com arcaicas e encantadoras pirâmides ou com grandes e novos obeliscos, precisa de entender que a Constituição Federal de 88 garante ao cidadão acesso aos dados do portal da transparência. É direito de todo cidadão, né, averiguar como são gastos os impostos, os tributos, e então faça a sua parte. Cobre, pesquise, ajude, passe adiante, instrua-se dos planos políticos para 2022. Né? Afinal de contas, tu te tornas eternamente responsável por aquilo que eleges. A nossa nota de 10 dessa semana vai para a nossa prefeita Elisa. Né, que em meio ao pedido de impeachment, ela deu conta de resolver a situação com elegância, correu atrás, já somos mais de 50% da população vacinada na primeira dose, hoje ela estava fora resolvendo problemas administrativos no que concerne trazer novas empresas para Uberaba, né, parabéns para ela, e a nossa nota 0 vai para o dia de ontem, que muita gente nem sabe o que comemorou LGBTQIA+, no entanto, um monte de político, um monte de gente, um monte de pessoas colocou bandeira, levantou bandeira, fez uma militância que nem sabe, nem luta por isso, né? E não respeita isso. Então, né, essa é a nossa nota 0 de hoje. Afinal de contas, este foi o quadro Equalizando. Faça diferença, pense diferente e não se esqueça, tu te tornas eternamente responsável por aquilo que eleges. Uma boa noite a todos, até o próximo quadro.